Touro, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Templo de Ishtar. Meu nome é Luísa, sou psicóloga junguiana. Aqui, mensageira das cartas de tarô. Vamos fazer uma leitura. Vou abrir com os oráculos e depois o tarô na energia africana. Então vamos lá, por favor, espiritualidade. Qual orixá vem abrir a leitura do signo de Touro, por favor? Orixá para Touro, o que vem? Touro, por favor. Obá e Xangô Aganju. No fundo do deck, Nanã. Aqui temos o corte de ilusões e a energia da justiça. Nanã traz a sabedoria e o equilíbrio interior. Vamos entender mais com o oráculo da Mãe Terra para Touro, por favor. O que mais para Touro? A caverna e o arco-íris. A caverna é uma carta que fala de recolhimento, de introspecção. E o arco-íris é a carta do caminho aos sonhos. Vamos entender mais. Com os unicórnios para Touro, por favor. Fluxo e polaridade. O fluxo fala: encontre um caminho mais fácil, entregue o resultado, libere as suas expectativas. O corte de ilusões. E para isso, um momento de introspecção, de recolhimento para encontrar o equilíbrio interior, porque Xangô traz a justiça divina. E quem deve paga, quem merece recebe. Aqui temos a polaridade, que é uma lei hermética, e aqui traz a mensagem de incorporar o lado sombra, de integrar a sombra. E muitas vezes, e essas sombras aqui traz ilusões. Obá traz a mensagem das ilusões e expectativas. Vamos entender mais essa energia com o tarô para Touro, por favor. O que mais para Touro, por favor, espiritualidade? Do que estamos falando? As de paus com o as da verdade. É um corte e um início. Tanto o corte quanto esse início é a espiritualidade, é a mão da espiritualidade. Qual que é o desafio? Rei de ouros, signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. E o que está no consciente?
6 de copas, uma conexão emocional, algo do passado que retorna. Vamos entender mais. O que está no inconsciente de Touro? Cinco de paus, os conflitos internos. Essa carta me mostra muito quando ilumina a sombra para ser integrada e a necessidade desse momento de introspecção para compreender todo esse processo e cortar as ilusões e expectativas. O que Touro deve evitar, por favor, tarô? Valete de copas, infantilidade, né? Vamos entender mais. Apego emocional. Vamos entender mais. O que Touro deve fazer agora, por favor, tarô? Nove de espadas é uma carta que fala de ansiedade. Então, aqui fala justamente de Touro ter que encarar a própria sombra. É o que tem que fazer. O remédio é amargo. Papel que Touro exerce na tiragem, por favor, tarô. O eremita, outra carta que fala de introspecção, de recolhimento, de se retirar na sua caverna para adquirir a sabedoria, integrar a sombra. Arcano maior de Virgem. Como as outras pessoas percebem Touro? Dois de espadas. Fala de indecisão. Muitos conflitos mentais. Vamos entender mais. E a necessidade de tomar as rédeas da situação, fazer os cortes necessários, as ilusões, tomar consciência dessas ilusões, dessas expectativas, integrar a sombra, ter sabedoria. E isso, para isso, a necessidade de uma introspecção, de um recolhimento da sua energia, de estar mais consigo mesmo. Preocupações e esperanças de Touro. Cinco de ouros. A carta da escassez. As de copas. Aqui, Touro pode ser que busque uma segurança emocional e material numa conexão. E tem esse medo da escassez, tanto emocional, tanto material. E precisa cortar. Aqui, Touro precisa cortar essas crenças de escassez, de dependência emocional.
Aprendizado da tiragem, por favor, tarô. Aprendizado para touro. A estrela. Arcano maior de aquário, que fala de cura espiritual. E o as de ouros, com o diabo, com o 7 de paus e o 9 de paus. Aqui temos uma situação que envolve obsessão, pode ser espiritual, mas pode ser relacionada à matéria também. E que touro precisa passar por esse processo de cura, de libertação, de escassez, de dependência emocional, para encontrar o equilíbrio interno e a sabedoria interior. E caminhar para os seus sonhos. E não nessa posição de dependência mesmo, de achar que alguém tem que salvar. Uma conexão, de encontrar essa estabilidade no outro. O touro aqui precisa encontrar a estabilidade dentro de si mesmo. E para isso é só passando por um processo de introspecção, integrando a sombra, encontrando a sabedoria e cortando as ilusões. Vamos pegar a mensagem final para touro. Com mensagens da espiritualidade, por favor. Conselho final para touro. Separe o joio do trigo. Devemos procurar conviver em harmonia com todos os seres e instâncias do universo. Porém, na nossa vida humana, é preciso manter o foco no nosso propósito de vida e saber separar aquelas pessoas e energias que nos fazem bem das que nos são prejudiciais. É seu trabalho cuidar para preservar e proteger a sua energia. Respeite a todos, mas mantenha perto de si apenas os que podem contribuir para a sua evolução como pessoa e como espírito. Aqui é um alerta. É um alerta sobre conexões que não somam, que drenam, que trazem conflitos, traz essa energia de obsessão, de ter que se defender espiritualmente, de ataque espiritual, que drena a energia. É uma questão que pode estar relacionado à matéria, porque temos o rei de ouros e temos o as de ouros aqui. E a necessidade desse corte espiritual. Touro precisa passar por esse processo de cura das suas crenças de codependência, de emocional e financeira,
mas também precisa cuidar de quem mantém por perto, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Existem muitas coisas acontecendo no oculto, existe uma batalha espiritual pela alma das pessoas, os ataques vêm de diferentes formas, eles usam as pessoas que ressoam com a vibração deles para nos atacar, para nos perseguir. Existe a obsessão entre vivos, é mais desafiadora, porque quando a obsessão é espiritual, existe a possibilidade de encaminhar, de fazer movimentos para se blindar. Mas quando vivos são obsessores, é muito mais complexo. E aqui existe a necessidade desse corte, porque para que Touro possa passar pelo seu processo de cura. E para isso ele vai precisar se distanciar de energias que não somam nesse processo de cura, que confundem, para poder integrar a sua sombra, entender qual parte de si ressoa com essas vibrações e cortar essas ilusões para ter o equilíbrio interno, porque aqui tem uma justiça divina para acontecer. E caminhar em direção aos seus sonhos, abrir um novo início na sua vida após esse processo de cura. Mas aqui existem cortes, tanto de crenças quanto de padrões. Existe uma cura a ser feita para que Touro possa avançar e abrir um novo ciclo. Para isso, pede a reclusão, o distanciamento de energias que não somam e que puxam a consciência para um padrão vibratório baixo, porque isso tudo atrapalha nesse processo de cura e acaba deixando a pessoa nessa vibração, e tanto a cura não acontece, quanto os cortes não acontecem, e vem a ansiedade, o sofrimento, os conflitos emocionais, e o equilíbrio interno não acontece, né? É necessário aqui a integração da sombra e a responsabilidade com esse processo de cura e de quem escolhe manter por perto. Espero ter ajudado e até a próxima.